Diga glória a Deus. Meu amado, minha amada, nós vamos então meditar aqui no livro de Ezequiel. O capítulo é 36. E aqui, Ezequiel ele vai falar sobre a restauração de Israel a partir do versículo 16. Do versículo 16 ao versículo 38, nós não vamos ler todos os versículos na íntegra, até mesmo por questão de tempo, mas eu peço que depois você leia na sua casa todo o contexto, amém, igreja? Amém. Eu li tudo para preparar a mensagem, mas nós vamos dar enfoque do versículo 24 ao 31. Mas antes que a gente leia o 24, ouça por favor. Aqui Ezequiel ele está falando sobre o povo voltar do exílio. Você sabe que Ezequiel ele foi um profeta do exílio, e ele está falando sobre a restauração do povo de Israel. Uma das piores coisas que pode acontecer para uma nação é ser expulsa da sua pátria mãe. Imagina só você ter a sua... Vamos diminuir o exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagina você sendo expulso da sua casa. Imagina isso, você se dedicou, você construiu, você tem o seu lar, a sua casa, aí chega alguém, chega uma autoridade e fala: você vai sair da sua casa a partir de hoje, essa casa não é mais sua, sai só com a roupa do seu corpo, vai embora daqui. Qual que é o sentimento, igreja, que alguém que recebe uma notícia dessa tem? Tristeza, angústia, amargura, sabe, desespero, frustração, porque você estava no seu lugar, no seu canto, no seu local, onde você, sabe, tem tantos momentos, onde você teve tantas alegrias, também tantas tristezas, mas superou, porque ali era o seu cantinho, ali era o seu local de conforto. Agora você imagina o povo de Israel, que é um povo, eu vou usar um termo utilizado, é um povo bairrista, que é um povo que, sabe, preza pelos símbolos nacionais. Você sabe que quando o povo de Israel ele foi restituído em 48 como nação de Israel, uma das piores tristezas para Israel era não ser mais nação, estar espalhada aos quatro ventos. E o que estava acontecendo com o povo de Israel na ocasião dessa mensagem de Ezequiel era exatamente isso. O povo havia sido tirado do seu lugar, havia perdido a sua pátria. Então você imagina acordar, dormir num local estranho, onde você não sabe o que vai acontecer amanhã, onde pode vir uma lei, onde você vai ser perseguido, você vai ser morto, como no tempo do próprio do Mardoqueu, que a gente vê na época de Esther, que eles estavam numa terra estranha e veio uma lei para matar todos os judeus, e eles não poderiam até então se proteger. Então, meu amado, minha amada, o que estava acontecendo nessa ocasião era que o povo não estava mais na sua terra. E voltando um pouco para ficar melhor ainda, imagina, você que já construiu, seja casa, todos nós já construímos alguma coisa, amém, igreja? Para não ficar só no universo de construção residencial. Todos nós já construímos alguma coisa no decorrer de nossa... Até os mais novos aqui presentes já construíram alguma coisa, um ciclo de amizade, estão no início de uma construção de uma vida profissional, e por aí vai. Então você imagina que o povo de Israel, para estar no seu local, eles passaram por um grande período de exílio e de escravidão no Egito. 430 anos servindo a Faraó. Imagina para um povo que saiu da escravidão, como a Bíblia diz, né? Na terra onde eles eram afligidos, na casa de servidão, foram introduzidos numa terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, na época de Josué e Caleb, e de repente se veem perdidos, não tem mais aquilo. Como você acha que eles foram para o exílio, igreja? Com o coração partido. Mas por que? A pergunta que nós temos que fazer antes da leitura, e eu quero só terminar essa reflexão para a gente ler, é por que eles foram para o exílio. Ninguém está onde está por acaso. Existem situações que nós somos levados à prova, amém, igreja? Não é toda situação que nós enfrentamos que é por conta de pecado, que é por conta disso, daquilo. A gente não pode, ser muito simplório nessa visão espiritual.
Mas aqui especificamente o povo estava no exílio babilônico porque o povo havia pecado. E Moisés, por ocasião do Levítico, quando vieram as leis, assim que inicia os 10 mandamentos, depois as demais leis, Moisés falou para o povo: olha, assim diz o Senhor Deus, vocês têm que me servir de todo o coração, de todo o entendimento, vocês não farão para si Deus de pau, de pedra, porque o dia que vocês deixarem de me servir, o dia que vocês não obedecerem mais à lei mosaica, vocês serão tirados da terra que eu vos introduzo. Deus já havia falado o que aconteceria com o povo se houvesse desobediência. Mas quando eu falo desobediência, igreja, desobediência é uma coisa que todos nós carregamos e é uma coisa que o ser humano tem, é ou não é? Desobediência é uma coisa que de pequeno já. Mamãe e papai falam quando a gente está lá no gabado, olha, não sobe aí, o que a criança faz? Sobe. Era melhor que ela sobe. Não vai ali, o que a criança faz? Vai. Não põe o dedo na tomada, o que a criança faz? Põe o dedo. Porque parece que quando fala não, aguça a curiosidade, aí quer fazer. Então, erro por falha nós temos. Mas o que estava acontecendo com o povo é que o coração deles não aceitava mais repreensão. Olha que perigo e que diferença entre errar, ser humilde, se consertar, buscar o perdão de Deus. Tanto é que lá no Levítico também existiam as ofertas, os sacrifícios, pelo pecado, pela ignorância. Existiam várias modalidades de sacrifício, porque Deus sabia que o povo ia errar. Mas uma coisa é errar, outra coisa é deixar o erro tomar conta da nossa vida. E quando o erro toma conta da nossa vida, a Bíblia diz que a nossa mente, Paulo fala sobre isso, a nossa mente é cauterizada. O que significa uma mente cauterizada? Não se aceita mais a repreensão. E quando a mente se cauteriza, o coração se petrifica. Então imagina só, o povo chegou numa situação em que os profetas que falavam não surtiam mais efeito. E os profetas iam, Jeremias ou Isaías, um dos dois, sabe que eu amo os dois, então eu sempre confundo os dois. Um dos dois foi levar a mensagem. O que o povo fez? Jogou ele na cisterna. Jogou o profeta na cisterna para morrer. Se não fosse o rei mandar lá os servos, Jeremias, acho que foi Jeremias, foi Jeremias? Glória a Deus, obrigado. Se não fosse o rei mandar lá ajuda, Jeremias teria morrido na cisterna. Por quê? Porque a mensagem dele foi uma mensagem enfática, forte. Olha, vocês precisam se arrepender. Olha, o juízo de Deus está vindo. Olha, vocês estão no caminho errado. Quando a pessoa ela erra, ela falha, mas ela tem um coração humilde, ela aceita a repreensão. Ela vai ficar triste por um momento, porque ninguém gosta de ser repreendido, diga-se, não é? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, sim ou não? Mas é preciso e necessário, porque sem repreensão nós nos perdemos. Como diz a Bíblia, onde não há profecia, o povo se perde. E profecia às vezes é um embate, é contra aquilo que nós queremos. Essa mensagem, por exemplo, que você está ouvindo e que o Espírito Santo, pela misericórdia do Senhor, está me usando para te falar, não é uma mensagem para te agradar, é uma mensagem para te ajudar, para te salvar. Então, às vezes, a gente precisa ser repreendido para que nós nos perdemos. Só que o povo chegou numa etapa onde não queriam mais repreensão. Então, quando a gente não quer mais repreensão, aí mora o perigo. Por isso que eu digo nada, eu fiz essa análise para dizer que nada é em vão. Por que Deus ele mandou o povo ou permitiu o povo ir para o exílio? Porque o coração do povo estava duro, fechado. Minha irmã, pode sentar em nome de Jesus, diácono? Está encostada ali, né? Uma semana de luta, cansado, né? Pode sentar em nome de Jesus. Se quiser sentar também, meu irmão, pode sentar, tá bom? Então, igreja, o que acontece? O coração do povo estava duro. E por isso que eu pedi para você deixar também marcado em Mateus 23, porque depois a gente vai fazer uma analogia. Porque quando a nossa cerviz ela não se inclina, o que é cerviz, né? De cervical. Quando a nossa cerviz ela não se inclina mais, significa dizer que nós perdemos a humildade.
Porque para se chegar a Deus, a primeira coisa que eu preciso ter humildade, reconhecer que eu sou falho e pecador. E olha o que aconteceu com o povo: eles foram lançados na escravidão. E leia comigo a partir do verso 24, diz assim o que o Senhor Deus diz ao povo de Israel: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Igreja, eu vou fazer só algumas considerações rápidas aqui. Olha só o que o Senhor Deus está dizendo para o povo: vocês estão espalhados, vocês foram tirados da sua herança, da sua terra, mas eu vou trazer vocês de volta, eu vou congregar vocês de volta, eu vou amá-los, porque eu nunca deixei de amá-los, mas eu vou amá-los a ponto de introduzi-los novamente na terra que vocês perderam. Não foi Deus que tirou o povo, foi o povo que saiu através da sua desobediência. O povo não estava lá vivendo na obediência e Deus falou: vou provar esse povo, vou tirar ele da terra dele. Não, eles já tinham sido provados no deserto, igreja. E muitos foram reprovados no deserto. Quando a geração que entrou na terra de Canaã foi a geração aprovada por Deus, mas depois vieram as outras gerações. E o que Deus falou para o povo? Não esqueçam da minha lei, grava na tábua do seu coração, para que vocês não se percam. Então aqui o povo estava espalhado, não porque Deus foi mau, mas sim porque o povo foi desobediente. E aí no 25 ele fala: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Mais uma pausa rapidinho, igreja, por favor. Olha que forte. Eu vou trazer vocês de volta, mas existe uma condição, como dizem, sine qua non, uma condição inegociável, para que vocês voltem para a terra de onde eu vos tirei por causa da vossa rebeldia. Eu primeiro vou aspergir sobre vocês água pura, para que vocês fiquem limpos das suas iniquidades e das suas imundícias. Em outras palavras, igreja, tem gente querendo voltar para a terra prometida, mas não quer se ajeitar antes. Tem gente querendo voltar para onde Deus a colocou e onde Deus quer que ela esteja, mas ela não quer se purificar. E o que nos purifica? O que Jesus Cristo disse? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia! O que me lava, o que te lava é a palavra de Deus. Aleluias! Então aqui o profeta está falando: vocês vão voltar sim, mas antes que vocês voltem, vocês precisam ser purificados. Aleluia! Não queira estar num lugar santo vivendo sem santidade. Olha que forte. Não queira estar no local da promessa se você não está disposto a viver uma vida santa. Igreja, é um preço que eu e que você e que nós temos que pagar. Eu quero estar onde Deus preparou, glória. Quem não quer? Pergunta para todo mundo. Você quer estar no lugar onde Deus preparou? Ah, eu quero. Mas você quer fazer o que Deus está te mandando fazer? Opa, peraí, não é assim, então não fecha. É uma condição inegociável. Para que eu esteja na terra, eu preciso estar limpo, purificado das minhas iniquidades. Aleluia. E ele diz no 26: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Olha só, olha que proposta que Deus está fazendo. Eu vou trazer vocês de volta, vocês vão ser purificados, e ao serem purificados eu vou fazer uma troca. Eu vou tirar o coração de pedra, que foi o gatilho, que foi exatamente o que causou o exílio, o que causou vocês perderem o que eu vos dei. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar dentro de vocês um coração de carne. O que significa isso, igreja? É uma cirurgia espiritual.
O que Deus está propondo aqui, eu vou operá-los, eu vou operar em vocês um milagre. Eu vou tirar esse coração impenitente, esse coração desobediente, esse coração rebelde, e vou colocar um coração sensível à minha voz, que é o coração de carne. Mas não só isso, eu também vou tirar o espírito velho e vou colocar dentro de vós um novo espírito. Igreja, sabe o que é isso, meu amado, minha amada? Olha o que Deus está propondo. Eu vou dar um novo sentimento e eu vou dar uma nova atitude para vocês. Coração, sentimento. Alguns dizem que fé e sentimento não se misturam, mas Deus é amor. Amor é o que? Sentimento. Compaixão é o que? Sentimento. Eu entendo os que falam assim. Às vezes você não pode agir no sentimento, você não pode deixar o sentimento te levar. Mas Deus, Ele nos dota de sentimentos, amém? De sensibilidade, a gente sente. Então o que Ele está dizendo? Primeiro, eu vou colocar um novo sentimento dentro de vocês. O coração de pedra era aquele coração cheio de mágoa, cheio de desobediência, de rebeldia, de angústia, de solidão, de vazio. Esse era o coração de pedra. Eu vou tirar esse coração de pedra, eu vou implantar em vocês um novo coração, um coração que me sinta, um coração que, sabe, quando ouve a minha voz, se acelera. Eu ia dar um exemplo aqui, igreja. Quem já viveu uma paixão? Quem já viveu uma? Olha, tem uns casados aí que não levantou a mão, não. Sabe? Quem não viveu ainda, um dia vai viver. Paixão é aquela coisa que quando você... Eu já vivi, tá, igreja? Pegou, né? Senão depois tem que prestar conta. Quando você ouvia ou lembrava da pessoa, o coração o quê? Não é? Eu não sei hoje como que está isso, né? Eu não sei se ainda existe isso, mas antigamente era. Hoje também está bem fraco hoje. Meu irmão, você vai apanhar na juventude. Para com isso. Mas sabe o que Deus está falando aqui? Eu vou dar um coração para vocês apaixonado por mim. Um coração que quando pensa em mim, que quando ouve, que quando lê, sabe? Uma sensibilidade tal que você se derrame na minha presença. É isso que Deus está falando, esse é o coração novo. E quando Ele fala um espírito novo, eu vou dar uma nova disposição para vocês. Eu vou dar uma nova perspectiva para vocês. Veja, pessoas conhecedoras da palavra. Aqui é para nós que estamos e devemos nos manter na terra prometida. Talvez estamos quase saindo da terra prometida. Talvez já estamos fora da terra prometida e ainda não a percebemos. Mas o que Deus está falando, eu vou te dar sim um sentimento novo e vou te dar uma nova disposição mental também. Porque é preciso ter disposição para servir a Deus, gente. O que nós temos vivido hoje, essa pressão psicológica, veja que o ser humano está sendo convidado a não mais pensar. Com a inteligência artificial, esses GPT, esses chats que pensam, você coloca, e é uma crítica válida que eu faço, você coloca o que você quer e te entrega tudo. Nós estamos sendo convidados a não mais pensar, a não mais sentir, nós estamos sendo convidados a terceirizar o que Deus nos deu como primazia. Igreja, estamos próximos do fim. E o que a palavra do Senhor está dizendo? Eu vou dar uma nova disposição para vocês. Vocês não serão mais pessoas desanimadas lá no exílio, não, vocês serão pessoas ativas, pessoas, sabe, meu irmão, minha irmã, pessoas que se lembram do Senhor a todo momento, que servem ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom. Oh, glórias. Aleluia. Vou terminar aqui até o 31, igreja. Aí ele diz assim no 27. Olha que forte. Porém dentro de vós o meu Espírito. Oh, glória. E farei que andeis nos meus estatutos,
guardeis os meus juízos e os observeis, aí vocês vão habitar na terra que eu te dei e dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Glórias! Livra-vos-ei de todas as vossas imundícias, e também farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre a terra. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, está vendo? E dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo, olha só, tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Para, por favor, o 31, igreja. Olha que interessante. Deus está prometendo que vai pôr dentro de nós não somente um coração novo, mas também vai derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Porque é pelo Espírito Santo de Deus que nós obedecemos a palavra. Porque o Espírito nos faz lembrar da palavra de Deus. Eu vou colocar em vocês o Espírito, diz o Senhor. E quando eu fizer isso, eu vou trazer vocês de volta à terra e vocês não serão mais envergonhados. Meu irmão, minha irmã, existem pessoas vivendo uma escassez, e quando eu digo escassez, não é material não, escassez da presença de Deus. Existem pessoas, sabe, meu amado, minha amada, que estão desnutridas, desidratadas, sem força. Mas por quê? Porque está faltando o Espírito Santo de Deus vir sobre a vida dela com poder e glória. Porque se o Espírito Santo não vir, meu irmão, minha irmã, nós não vamos ter a multiplicação daquilo que Deus tem prometido. Bênçãos vêm e vão a todo momento. É assim que é a vida. Ora, nós estamos, sabe, meu irmão, minha irmã, felizes com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Ora, ao nosso redor as coisas se tornam difíceis. E é aí que nós temos que lembrar de nos alegrar no Senhor a todo momento. Mas para que eu me alegre no Senhor a todo momento, eu preciso ter o Espírito Santo de Deus. Porque Ele diz: então eu vou habitar em vocês, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus tem uma proposta de ser o nosso autossuficiente, o nosso Senhor, único e suficiente Redentor. Não precisamos de mais nada para nos alegrar, igreja. Todas as demais coisas são acréscimos. E é fácil falar, não é? Mas quando você passa um momento difícil, o que você faz? Quando você enfrenta uma dificuldade, o que você faz? Se você tem o Espírito Santo de Deus, então você tem que saber que Deus estará cuidando de você no momento difícil. Mas por quê? Porque na sua vida há um novo coração e há uma nova disposição em servir a Deus. E aqui o povo, ele precisava entender, igreja, que aquela escassez que eles estavam vivendo no exílio, na terra prometida não haveria mais. E Deus faz uma proposta: eu vou abundar o caminho de vocês, eu vou abençoar o caminho de vocês. Lembra do que a gente estava falando? Quando a gente está na graça, servindo a Deus, Deus Ele manda, Deus Ele envia. Deus é o Deus do Moriá, é o Deus de Abraão, é o Deus do monte do Proverá. Mas nós precisamos, meu amado, minha amada, não sermos indiferentes quanto a isso. Porque eu até pedi para você deixar marcado no livro de Mateus. Abre rapidinho, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Eu vou ler só do 25 ao 28. Mateus 23, do 25 ao 28. Leia comigo, por favor. Ou ouça, se você ainda não tiver encontrado, pode ouvir também. Aqui Jesus Cristo, ele está dizendo, ele está fazendo várias advertências. Ele fala assim no 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Para, por favor, no 28, igreja. Olha, me mostra uma passagem, nem as mensagens escatológicas, ela fala tanto de ai, como Jesus fala nesse capítulo 22. Vários versículos, se você ler, ele várias vezes fala ai de vós. O ai, igreja, sabe o que o ai exprime, o que representa? Representa juízo. E o que mandou o povo de Israel, na mensagem que nós lemos há pouco de Ezequiel, para o exílio e para a escravidão? Os ais que foram declarados. E o povo se tornou hipócrita a ponto de não mais ouvir a palavra de Deus, ou de ouvir e não atentar e não praticar. Então aqui Jesus Cristo está falando para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos. E por que eu pedi para você ler também Mateus? Porque nós não podemos incorrer nos erros dos religiosos. Porque o que o religioso pensa? Estou na igreja, estou, eu conheço a palavra. Tá, que você conhece, mas qual tem sido a praticidade da palavra na sua vida? Porque o povo que foi enviado para o exílio conhecia ou não a lei? Conhecia. Sim ou não, igreja? Tinha o templo de Salomão? Tinha ou não tinha? Tinham todas as condições para servir a Deus? Tinham ou não tinham? E mesmo assim endureceram o coração. Então não adianta simplesmente o fato de eu ter formação e conhecimento da palavra. Eu preciso praticá-la. Porque aí quando eu pratico, o meu coração não se petrifica. O meu coração não vai se fechar para as coisas de Deus. Aqui Jesus Cristo estava mostrando para os fariseus que não adiantava falar com eles, porque eles eram hipócritas. Eles se preocupavam muito mais com uma aparência exterior do que com aquilo que estava dentro de si. Então quando ele usa o termo sepulcro caiado, olha, vocês parecem ser muito belos, vocês parecem ser muito lindos, mas dentro de vocês só tem morte, dentro de vocês só tem um coração de pedra, igreja. Eu prefiro não ter aparência e ter sinceridade diante de Deus. Aleluia. Porque o coração de pedra não é visível aos olhos nu. O homem não vê o coração de pedra, mas Deus vê. E quando Deus vê o coração de pedra, Ele está dizendo: ai de vocês, muda esse coração, permita que a minha repreensão entre, porque eu quero ser o seu Deus e quero tê-los como meu povo. Deus não tem prazer em tirar o povo, em nos tirar de onde Ele nos colocou, igreja. Ei, onde sua caminhada te levou até hoje, para a gente terminar essa palavra e orar ao Espírito Santo? Onde a sua caminhada te levou até esse exato momento? Existem muitos desertos na vida que nós enfrentamos pela desobediência à palavra de Deus. Eu havia falado que há desertos que são provas. Agora há desertos que o coração de pedra nos leva. O deserto da escravidão do povo era exatamente por conta disso, rebeldia. E é o que Jesus Cristo também estava tentando mostrar para os fariseus. Vocês conhecem a palavra, vocês têm a obrigação muito maior de praticar a palavra do que aqueles que não conhecem. Em outra passagem Jesus Cristo diz: vocês não entram no reino, e impede aqueles que querem entrar de entrar no reino. Hoje ser crente, ser evangélico virou moda. Hoje dizer que é crente, que é evangélico, é a coisa mais comum. Crente não usa muito, né? Tem gente que tem até vergonha de dizer que é crente. Sou cristão. Hoje é moda dizer eu sou cristão evangélico.
coração, como que está? E o espírito, como que está? Tem disposição para servir a Deus ou tem disposição somente para servir a si mesmo? Tem disposição para ouvir a Deus ou só tem disposição para ouvir as vozes da sua cabeça e as vozes de pessoas que nada têm com Deus? É um exercício que eu e que você, nós temos que praticar. Onde as minhas ações me têm levado? Será que as minhas ações têm sido pautadas ou têm sido pautadas na palavra de Deus? Ou têm sido pautadas num coração duro? Eu sei, igreja, que às vezes a gente tem razão no que a gente defende, e às vezes a gente fica triste por ver oposição em relação ao certo que nós estamos fazendo. Mas tem coisas na vida que a gente não muda por força, só por oração e confiança em Deus, e deixar o tempo resolver, amém? E quando eu digo tempo é porque nós estamos confiando em Deus. Então, meu amado, minha amada, não permitamos que os nossos corações se tornem a ponto de Deus não conseguir mais nos surpreender, porque por conta disso muitos se perderam. E como o presbítero disse, muitos que estavam no altar, muitos que estavam no louvor, hoje não conseguem mais ouvir ou dar ouvidos à palavra de Deus. E é muito mais difícil evangelizar quem conhece a palavra do que aquele que não conhece. Porque o que não conhece, ele muitas das vezes é quebrado, vem no chão, sedento de ouvir. Quem conhece, muitas das vezes diz: olha, você está falando isso, mas não é bem assim. Será que não é bem assim, gente? Será que se alguém me disser uma palavra, não é Deus usando aquela pessoa para me ajudar? E às vezes o meu coração está sendo duro. Eu sou pastor. Eu sou pastor. Eu não preciso. Às vezes a gente tem que descer e ouvir, por mais difícil que seja. E digo para terminar, às vezes a pessoa do outro lado nem é tão competente espiritualmente para te falar, mas Deus está usando ela naquele momento. Deus usou até uma mula. Igreja, Deus fez a mula falar com Balaão. Então Deus usa quem Ele é. Então nosso coração precisa estar disposto. Vamos deixar o nosso coração se fechar, não, amém, igreja? São tempos difíceis que a gente está vivendo. Uma vez eu preguei sobre Timóteo aqui, sobre os mestres dos últimos dias. Ele nos alertou que à medida que o tempo fosse chegando ao fim, as coisas se tornariam mais difíceis, que os homens seriam desobedientes, rebeldes, irreverentes, desobedientes aos pais, sabe, mais adoradores de si mesmo que adorador de Deus. Alguma semelhança do que está acontecendo? Mas a gente não pode deixar isso entrar na igreja, porque nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. Você é de Cristo? Então diga amém. Diga glória a Deus.